Antes de fazer aqui a composição da mesa, esclarecer que nós fizemos o convite a todas as chapas que estão participando do processo. A chapa técnicos e auxiliares, chapa 1, quadro 2 e 3, eles não confirmaram a presença devido à incompatibilidade de agenda, que eles já tinham para esse horário. A chapa técnicos e auxiliares, chapa 2, quadro 2 e 3, não confirmaram a presença, nem retornaram aos contatos que nós fizemos. A chapa enfermeiros, chapa 2, quadro 1, não teve confirmação conosco também, não conseguimos. Aliás, essa que teve uma confirmação, mas não compareceu. Então nós vamos chamar aqui, antes da gente ler as regras desse debate, nós vamos estar chamando para compor a mesa aqui a chapa 2, técnicos e auxiliares, técnicos e auxiliares, chapa 3, quadro 2 e 3. Vamos chamar aqui o José Antônio da Costa, que vai estar representando a chapa aqui no debate. Por favor, José Antônio. Chamar também a chapa enfermeiros, chapa 1, quadro 1. Quem vai estar representando aqui é o Marco Rubio. Pessoal, eu vou ler aqui o que foi encaminhado e acertado com as chapas, as regras, então, para esse debate. Lembrando que esse debate está sendo gravado, sendo feito a filmagem, e ele vai ser divulgado, né, posteriormente. Vamos estar colocando aí no site, no nosso Facebook, e também à disposição também das chapas, o resultado aqui desse debate, para que as pessoas que não puderam comparecer tenham acesso, então, às propostas e às opiniões e posições das chapas que estão concorrendo. Regimento. Ponto 1. O debate entre as chapas concorrentes à diretoria do Corém Minas Gerais ocorrerá no Cibibel, dia 11 de setembro de 2014, às 19 horas. 2. O convite será encaminhado a todas as chapas e essas terão igualdade de tratamento e de tempo de fala durante todo o debate. A mesa será composta por um representante de cada chapa e um moderador. 3. A abertura será feita por um membro do Cibibel. 4. Na primeira rodada, cada representante de chapa terá 3 minutos para fala de tema livre. A ordem das falas se dará por sorteio. 5. Na segunda rodada, cada representante responderá uma pergunta feita por alguém da plateia, sendo que o tempo para a resposta será de 4 minutos. As perguntas da plateia serão recolhidas no decorrer do debate em caixas identificadas com o número das chapas. O moderador irá ler a pergunta sorteada na caixa do candidato por ordem de sorteio. 6. Na terceira rodada, cada candidato deverá fazer uma pergunta para o concorrente de sua escolha, sendo que este não poderá mais ser escolhido por outro candidato. A ordem das perguntas se dará por sorteio. O tempo máximo para a pergunta será de 1 minuto e o tempo de resposta será de 4 minutos. Na quarta rodada, repete-se-á o esquema da segunda, abrindo novamente para perguntas da plateia com mesmos tempos de fala. Na quinta rodada, cada candidato terá 3 minutos para fechar sua participação. A ordem das falas se dará por sorteio. Concluídos os trabalhos, o moderador fará uma fala de encerramento rápido, máximo de 3 minutos. Todo o debate será filmado e o produto poderá ser divulgado posteriormente. Então, pessoal, dando início então ao processo deste debate e seguindo aqui o regimento que foi acordado, nós vamos, por ordem de sorteio, passar para que cada um dos representantes, está mais simplificado, que são 2 chapas presentes, cada um tenha 3 minutos de uma fala com o tema livre. Vai fazer o sorteio agora? Enquanto a gente vai abrir essa fala inicial, quem quiser fazer perguntas
que vão ser dirigidas na segunda rodada, por favor, é só preencher e repassar aqui, que vai ser colocado para a gente poder fazer o sorteio, ok? Vamos para o sorteio então, para a fala inicial. Oi? É o 3, é 2 e 3. 2 e 3. O primeiro então é o 3. Então, Marco. Boa noite a todos os presentes. Eu quero primeiramente agradecer ao Cibibel por essa iniciativa, né? Infelizmente a gente não tem uma plateia mais numerosa aqui, porque esse evento realmente ele é de grande importância para os profissionais de enfermagem. Nós estamos vivendo um momento de mudança. A enfermagem está precisando de mais, como é que eu posso dizer, mais união, mais democracia, mais transparência, né? E o que eu posso falar da nossa chapa, que começou com aquela grande palestra feita por Martin Luther King há muitos anos atrás, que foi considerada talvez a palestra do século, né? I have a dream. Eu apresentei para os meus colegas fiscais que eu tinha um sonho, mas eu sabia que esse sonho não era só meu, esse sonho era de todos, né? E isso foi compactuado com todos, e houve uma união dos profissionais fiscais do Conselho, na pretensão da gente montar uma chapa. Por que nós não queríamos montar uma chapa? É porque a gente não compactuava com a forma como o Conselho está sendo dirigido, e foi uma forma democrática de nós protestarmos. Agora que tem que ficar bem claro aqui que a nossa chapa, ela não é dos fiscais. Nós temos apenas 2 componentes da chapa que são fiscais. Os outros 18 membros foram indicados por alguns dos fiscais, mas são enfermeiros, pessoas que têm um nome na região onde trabalham, pessoas que sempre desenvolveram as suas atividades pautadas pela ética e pela responsabilidade, né? Nós queremos que o Conselho deixe de fazer aquilo que nós consideramos como uma mesmice, só um trabalho de fiscalização e de punição. O Conselho precisa ser um parceiro do profissional. O Conselho precisa trazer alguma coisa de bem para o profissional. Agora, nós nunca podemos esquecer que o Conselho é uma autarquia federal. Ela está regida por uma lei. Ela tem que cumprir as normas de uma instituição pública federal, né? E nós pretendemos, em cima daquilo que está dentro da lei, porque na hora que você fala, para que serve o Conselho? O Conselho tem como missão, né, preservar a qualidade da assistência de enfermagem que é prestada à sociedade pelos profissionais de enfermagem. E a bandeira da nossa proposta de trabalho está na promoção de um núcleo de capacitação permanente, na qual nós pretendemos ter cursos durante todo o ano, de janeiro a dezembro, não só aqui na sede, mas também no interior. Bem, gente, boa noite. Gostaria de cumprimentar a vocês que estão aqui na plateia, dizer que o número é pequeno, mas são pessoas que estão imbuídas, envolvidas no processo. Agradecer e parabenizar essa entidade sindical por estar promovendo esse debate, um debate de grande importância, onde a gente pode apresentar as propostas de falar de uma democracia voltada a esse profissional, para o profissional de enfermagem. E pegando o gancho do Marcos Rubio, meu colega aqui da Chapa 1, dos enfermeiros, que essa democracia ela se estende a toda a enfermagem no estado de Minas Gerais. E a importância da gente entender de como a gente vai enfrentar esse processo democrático. E aí, renovar e dizer o porquê que a gente vem, para que a gente vem. E a necessidade de estarmos trabalhando para valorizar cada vez mais, unir essa nossa enfermagem mineira, tão
desagregada, tão sofrida, tão burlada nos seus direitos, né, nas suas necessidades. Então, pensou-se em organizar um grupo de profissionais. Estamos aqui com 4 comigo, dos profissionais que estão envolvidos nessa chapa 3, dos 4, 2 e 3, pensando nessa reforma, porque tem que sim se fazer uma reforma dentro do nosso Conselho de Informação. Então a gente precisa tratar isso de uma forma democrática realmente. E entender que esse processo ele tem que ser mudado. Quer dizer, ele só pode ser mudado a partir da iniciativa e da união desses profissionais. Profissionais que estão lotados nas áreas hospitalares, serviço público, das equipes de saúde da família, enfim. E gente nova que está chegando para entender melhor o processo de organização de um conselho. Se considerarmos que nós temos hoje quase 180 mil profissionais inscritos no Conselho de Enfermagem e 122 profissionais aproximadamente são de auxiliares e técnicos, é um montante muito grande, não é? São esses profissionais que conseguem manter esse sistema, que é o COREM. E a gente precisa entender melhor o processo de organização, de administração e de que forma este dinheiro, de que forma essa sistematização administrativa está funcionando dentro do Conselho. E a gente precisa, para isso, entender esse processo e nos unirmos, trazer cada vez mais o profissional junto do Conselho, para entender melhor, para acabarmos com aquele estigma de que o Conselho é um órgão só, serve apenas para cobrar. Vamos mudar isso, porque na verdade a finalidade não é essa. Então a gente precisa entender isso e mudar a nossa cabeça. Mas a gente só pode fazer isso a partir do momento que nós nos envolvemos no processo de transformação. Não é isso, gente? Então, assim, o que a gente tem, a nossa proposta que a gente está divulgando é exatamente isso. Questão de unir e cada vez mais avançar. Obrigado. Ok, nós vamos então, dando continuidade, a próxima rodada agora, nós vamos fazer um sorteio então das perguntas para os representantes das chapas. A pergunta, os profissionais de enfermagem têm trabalhado extremamente sobrecarregados, sem segurança técnica devido ao desrespeito das instituições de saúde. No mínimo, os profissionais por equipe, plantão, conforme resolução, está difícil de ler aqui, do COREM 263. Porém, a atuação do Conselho tem sido no sentido de penalizar os profissionais e não as instituições. Como na sua gestão vai trabalhar essa questão? Essa então é para o Marcos Rubio. Até faz parte de uma das nossas propostas, e que fique bem claro aqui que nós temos apenas 16 propostas, certo? Mas são propostas viáveis, propostas reais que o Conselho pode cumprir. Nós não queremos aqui apresentar, como já foi apresentado em eleições passadas pela atual diretoria, eles apresentaram 54 propostas e a maioria não foi cumprida. A gente está apresentando 16, mas essas nós vamos cumprir. E uma delas fala com relação a essa questão. Eu fui porta-voz da NR32, eu sou enfermeiro do trabalho, de 2007 até 2010, dentro do Conselho Regional. Dei mais de 160 palestras sobre a NR32. E a gente sabe da importância da NR32 ser cumprida pelas instituições, que infelizmente a DRT de Minas Gerais quase não fiscaliza. Então a gente precisa criar um mecanismo, e a gente até tentou naquela época e não conseguiu, porque a DRT não aceita parceria. Ela aceita parceria somente a nível federal. E o que a gente pode fazer? A gente pode ser um elo entre o profissional e a DRT. O profissional faz a denúncia ao Conselho e o Conselho faz a representação à Delegacia Regional do Trabalho. E outra coisa que também está entre as nossas propostas é com relação ao dimensionamento. O grande problema da enfermagem hoje, e que compete ao Conselho fazer alguma coisa, porque está na lei, é a questão do dimensionamento. Você precisa ter um quantitativo de profissionais suficiente para a prestação da assistência de enfermagem com qualidade. Infelizmente a gente não tem.
né? Agora o Conselho, fazendo parceria com o Ministério Público, intensificando as fiscalizações nesse sentido. E uma das nossas propostas está contida sobre isso. É sobre priorizar nas visitas de fiscalização pelos fiscais o dimensionamento. Nós precisamos ter um quantitativo de profissionais suficiente para a prestação de uma assistência de enfermagem segura e dar condições para os nossos profissionais darem essa assistência de qualidade. Porque muitas vezes a mídia coloca lá o erro cometido pelos nossos profissionais, mas não é capaz de apresentar os fatores extrínsecos que, de certa forma, direta e indiretamente, principalmente pelas péssimas condições de trabalho, levaram o profissional a cometer um erro e até mesmo uma iatrogenia. Pergunta agora vai para o José Antônio. Qual a posição da chapa caso assuma a gestão do Corém Minas Gerais, quando os trabalhadores, em suas reivindicações, tenham como último recurso a greve? Uma excelente pergunta, eu considero. Pelo seguinte, porque a gente vai conhecer quais são as esferas em que o nosso conselho pode atuar. Nós não podemos achar que o Corém é um órgão trabalhista, não é. Mas o Corém é um órgão de classe, de formação, e que tem o principal papel é fiscalizar o exercício dos profissionais. Dentro das instituições, a gente tem hoje, por 24 horas, 90% dos profissionais são formados dos quadros 2 e 3, ou seja, auxiliares e técnicos de enfermagem. Graças a Deus, bem pouco tempo essa realidade vem mudando, porque está existindo uma transformação. O profissional que era auxiliar, hoje ele é técnico. Então mudou-se esse quantitativo. E dentro dessa necessidade que o Corém tem de estar atuando, eu acho que existe uma pequena, digamos assim, parceria que chama-se convênio. Você pode se atrelar a outras entidades, seja a entidade que fiscaliza o trabalho, que é a entidade trabalhista, no caso, entidade sindical, e você pode, junto com ele, estar atuando. Porque em outros estados a gente já tem efetivamente esse projeto, que o Corém ele consegue trabalhar junto com o sindicato para estar garantindo que esse profissional não sofra mais esse tipo de desrespeito. Porque quando você chega a ponto de ir para uma greve, é porque tem algum problema, ou você não está satisfeito com o seu salário, ou você não está satisfeito com o nível de trabalho que você está tendo, porque você não está tendo colaboração da instituição, mas isso precisa ser feito um diagnóstico junto do Corém com a entidade sindical que o representa. Só assim que se pode evitar esse tipo de problema. Pode ocorrer, claro, e aí hoje nós temos sim um grande problema no estado de Minas Gerais acerca disso, a questão do excesso de trabalho, a questão dos baixos salários, duplas e triplas jornadas, e aí não se tem hoje um trabalho em conjunto com as demais entidades. Corém anda para um lado, o sindicato anda para o outro, as associações para o outro, e aí cada um quer cuidar do seu e ninguém faz absolutamente nada. E a proposta nossa, enquanto candidatos a chapa, a próxima gestão do Conselho de Enfermagem é essa, unificar as entidades para trabalhar em prol da melhoria e do benefício do profissional de enfermagem. Bom, pessoal, o bloco agora, que já é a 6ª rodada, cada um dos candidatos vai fazer uma... Oi? Cada um dos candidatos irá fazer uma pergunta ao outro. Enquanto isso, logo em seguida vai novamente voltar a pergunta da plateia. Então, quem não fez pergunta, quiser fazer outra pergunta, ou não fez a que quiser fazer, só entregar ali. O sorteio então para quem pergunta primeiro. Está indo rápido, porque nós tínhamos planejado o debate para 5 chapas. Como nós estamos só com 2, está indo bem ágil. O Marcos Rubio fará a pergunta inicialmente para o José Antônio e logo em seguida, então, inverte. 1 minuto de pergunta e 4 para a resposta. Certo. Bom, a gente sabe que pela Lei 5.973, o Conselho tem que estar composto por 9 membros
enfermeiros e 6 técnicos e auxiliares de enfermagem. Isso está na lei, né? A gente não tem como mudar isso aí, né? A diretoria é formada aí por 6 pessoas, né? E aí os demais conselheiros. E você tem aí também a questão do suplente. Eu queria, José Antônio, saber de você, como presidente da Anatem, como é que você vai conciliar esse trabalho, Corém e Anatem, se isso tem condição, e se dá para separar, né? Porque tem umas coisas totalmente diferentes uma da outra, né? Conselho com as suas normas e a Anatem como uma associação de classe. Ok. Boa, excelente pergunta essa, Marcos. E aí eu vou esclarecer antes, gente, que aqui a gente está sentado, nós não somos chapa de oposição, tá? Até porque o nosso lema, enquanto representantes dos quadros 2 e 3, é unir e não ser indiferente. Eu acho que a enfermagem está precisando disso. Então, respondendo a sua pergunta, Marcos, a gente, quando começa a se organizar, a gente pensa em todo esse processo. Eu hoje sou presidente de uma entidade nacional que congrega auxiliares e técnicos e estudantes do mesmo, de qualificação profissional da mesma categoria. No entanto, nós somos lá dentro da Anatem, a nossa estrutura é formada de 11 membros, né? Nós temos 6 diretores, conselho fiscal e suplentes. Dentro da estrutura do Corém, são 12 profissionais também, entre auxiliares e técnicos, os quais 6 são efetivos e 6 suplentes. Então, o que a gente pretende com isso tudo? Eu não estou aqui, não é o José Antônio que vai assumir o Corém caso seja eleito, e sim um grupo. E são pessoas que estão imbuídas e preparadas para realmente trabalhar em conjunto com a outra chapa que ganhar do quadro 1. Então a gente precisa trabalhar isso e entender dessa forma. Sistematizar esse trabalho, para mim, também é muito tranquilo, porque eu acho assim que, obviamente, que se eu não tiver condição de atender as 2 demandas, eu não vou ficar nas 2 demandas, mas nós temos pessoas que estão preparadas para isso. E aí o melhor a fazer é pensar no profissional, pensar em unir a enfermagem. Essa é a nossa proposta, nosso principal objetivo. Em seguida, só reverte aqui a ordem, você faz a pergunta. Então vamos lá. Diante desse nosso panorama, hoje nós não temos na estrutura do Corém, Marcos, uma democracia, que é um fato. Como eu falei para vocês, nós aqui representamos quase 123 mil profissionais, todos pertencentes a quadros 2 e 3. E a minoria são de enfermeiros. Então, assim, hoje nós não temos na estrutura do Corém, na diretoria, nenhum profissional dos quadros 2 e 3. A minha pergunta é, se dentro das propostas da chapa 1, dos enfermeiros, se existe hoje pensar-se nessa estrutura. Aí entra a questão do que você falou, a democracia e justiça, né? Como a diretoria é composta de 6 membros e tem alguns cargos que não podem ser ocupados pelos auxiliares e técnicos, né? Mas obviamente tem alguns que podem. Então, com certeza, a nossa intenção, isso já foi discutido com o grupo, nós teremos sim pessoas profissionais. Eu fui um técnico de enfermagem por muito tempo, né? E sei o que é dar um banho de leito, sei o que é trabalhar no plantão 12/36, sair correndo para fazer uma graduação, né? Saindo do hospital, pegando um ônibus, aquela vida corrida que a gente teve aqui, Hospital Belo Horizonte, PUC, Hospital Belo Horizonte. Então, nós temos que prestigiar os profissionais de nível médio, isso aí eu não tenho dúvida. Com certeza, nós teremos pessoas compondo a diretoria do conselho, né? E essa questão de democracia como a gente... não deu para falar no começo, né? Nós montamos uma chapa de oposição à atual diretoria. E a nossa chapa ela foi indeferida por 2 vezes, pela comissão eleitoral e pelo plenário do Corém MG. Mas nós também conseguimos impugnar a chapa da situação no próprio plenário do Corém MG. Por quê? Porque eu reconheço que nós erramos no documento,
né? Mas eles tiveram um erro muito maior do que nós, e não era justo a chapa deles ser deferida e a minha indeferida, né? Mas a justiça foi feita no Conselho Federal, né? E eu sinto assim, a não presença deles aqui, né? A gente marcou que iria participar e estamos aqui cumprindo com essa promessa, né? Então, as pessoas falam uma coisa, mas não cumprem, e aí fica difícil. Como é que nós vamos deixar essas pessoas sendo representando a enfermagem, uma profissão aí com mais de 180 mil pessoas, numa das principais entidades de classe? Bom, então nós vamos agora para a quarta rodada, que repete-se então o sorteio de perguntas então, para os candidatos. Quem vai responder primeiro? O José Antônio vai responder primeiro, técnicos e auxiliares, chapa 3, quadro 2 e 3. A pergunta. Gente, primeiro agradecer, tá? Assim, eu fiquei até falando, se for um debate dos mestres, eu vou apanhar para ler as perguntas, porque tem alguns mestres que é muito estranhos, tá? Para 2 quadros de técnico, qual a representatividade do técnico de enfermagem no conselho? Pouco se fala deste quadro no Corém. A pergunta é para o José Antônio. Bem, gente, na verdade, a pergunta é muito bem feita, porque é o seguinte: dentro realmente da estrutura do Corém hoje, não se tem nenhuma, que eu perceba, que eu tenha visto, nenhuma demanda voltada mesmo para o auxiliar e para o técnico. Dentro da nossa proposta, que eu acho que a gente tem que pensar para frente, e aí também já aproveitar e esclarecer que não é uma chapa de oposição, como bem falou aqui o meu colega Marcos, e sim é uma vontade, uma necessidade de mudança, porque a gente vê que quem está lá não conseguiu fazer isso, não é? E aí assim, é importante neste momento, que é necessário, nós estamos vivendo a história da enfermagem mineira, eu não vi até hoje nenhum momento em que tivéssemos mais de uma chapa, estou falando aqui dos quadros 2 e 3 concorrendo, não existiu, é histórico. Então isso para mim, eu acho que é muito importante, e eu considero isso assim, um ganho para a enfermagem. Por quê? Porque vocês, os profissionais, vão ter condição de escolher a quem eles querem que estejam sendo representados dentro da estrutura do Corém. Então isso é muito importante. A nossa proposta, se formos eleitos, é ter uma representação efetiva dos auxiliares e técnicos, mas isso também depende de cada um. Isso depende do perfil profissional de cada um, porque os enfermeiros, acontece a mesma coisa. Não tem como você moldar as pessoas, né? Tem como você prepará-las dentro da estrutura, mas assim, não tem como você formar elas para serem líderes. Então, cabe a cada um de nós buscar conhecer melhor a nossa estrutura do Corém e buscar a quem está nos representando cobrar o que é de direito, coisa que a gente não vê isso, infelizmente, até então. Então, o que é importante e vai existir uma estrutura, assim como o próprio Marcos aqui falou, a chapa dele ganhando, a minha não, mas outra irá ganhar com certeza, e que dentro dessa estrutura vai conter os quadros 2 e 3. Isso é muito importante, e é importante que nós também observando, para a gente observar isso, para que a gente possa depois caminhar junto e tentar que isso realmente se efetive. Mas com muito trabalho, buscando o conhecimento e tendo esse perfil de saber que você está ali para fazer e não só figurativamente. Pergunta então agora para o Marcos Rubio. Qual o posicionamento da chapa 1 em relação ao decreto do Corém que responsabiliza o enfermeiro pela garantia da escala mínima durante a greve? Esse é um assunto polêmico que tem que ser muito bem discutido, e aqui a gente não vai ter tempo para isso, porque nós temos
O nosso código de ética, ele estabelece que numa greve, porque, gente, nós temos que entender também, antes de mais nada, que a enfermagem é uma profissão diferenciada. A greve é um direito do profissional, é óbvio que é. O Conselho dá respaldo para isso, sim, está no Código de Ética, mas nós também não podemos nos furtar de pensar no paciente. Você não pode fazer uma greve e automaticamente fechar um hospital. Os pacientes vão estar ali presentes, que vai precisar de assistência. Você pode ter uma greve de médico que a coisa continua funcionando, mas de enfermagem não. E nós temos no Código de Ética dos profissionais de enfermagem um artigo que fala em relação a isso. E a gente tem que cobrar isso e pedir para que os profissionais respeitem, porque tem que se fazer uma escala mínima. A gente tem que ter um grupo de profissionais desenvolvendo as ações. Eu tenho um exemplo de um movimento grevista que ocorreu na cidade de Jacutinga. Eles procuraram o conselho e pediram uma orientação. O que a gente orientou os profissionais? Façam a greve, traga os profissionais que não estão de plantão, porque eles não tinham nem condição de fazer uma escala mínima, porque já trabalha com um grupo mínimo de profissionais. E façam as manifestações na frente do hospital e colocando quanto ganha, o porquê que eles estão fazendo essa manifestação, mas ao mesmo tempo o profissional não deixando de cumprir com sua responsabilidade, porque era um pronto atendimento e você tem que ter a prestação da assistência de enfermagem. Isso não pode parar. E é o Código de Ética. A gente está aí também para fazer cumprir o Código de Ética e orientar os nossos profissionais que sejam cumpridos. Bom, nós vamos então para a quinta rodada que finaliza as falas das chapas dos representantes. Cada um vai ter 3 minutos, então, conforme o sorteio, para fazer as suas palavras finais aqui do nosso debate. Primeiro, 2, então, José Antônio. 3 minutos. Bem, gente, é importante a gente ressaltar de que essas pessoas que estão aqui hoje têm um compromisso com a enfermagem. A gente está aqui depondo, a gente está aqui afirmando o compromisso que nós temos com a enfermagem mineira, e a gente lamenta que outras pessoas foram convidadas a estarem aqui, mas não estão. A gente não sabe porquê, mas, na minha opinião, se eu me proponho a representar a enfermagem de um modo efetivo, eu tenho que ter o compromisso inicial também. E aí a gente avaliar se essas pessoas realmente têm esse compromisso e querem realmente ter o perfil de nos representar. Eu particularmente me dispus a vir, eu acho importante, considero de grande importância esse momento, e dizer que a chapa 3, quadros 2 e 3, são 13 propostas que nós temos, e assim, muito amplas, e são propostas que são possíveis de serem implementadas, haja vista que não foram propostas criadas da cabeça de alguém, foi um longo período de discussão, de observando a realidade dos profissionais que somos, porque não estamos falando do outro, estamos falando de nós mesmos e sabemos de como que nós desempenhamos as nossas atividades, sabemos ser enfermagem e sabemos fazer enfermagem. Então nós conhecemos as nossas necessidades e vamos com certeza trabalhar para que isso efetivamente melhore, para que o valor, resgatar na verdade o valor que tem a enfermagem, como bem disse o Marcos Rubio, que a enfermagem é uma profissão extremamente importante e essencial à saúde do nosso país. O pilar da saúde nesse país é a enfermagem. São quase 2 milhões de profissionais. Aqui em Minas Gerais são quase 200 mil. Então nós não podemos deixar que isso se torne banal. Nós temos que fazer esse resgate. E esse resgate está próximo. Nós temos que observar aqueles que querem resgatar essa união, esse avanço e essa valorização. E vamos levar isso depois para as nossas unidades, para as nossas instituições. Pensar, gente, chega.
né? Vamos fazer um conselho diferente, vamos fazer uma enfermagem diferente, né? Vamos realmente assumirmos, vestir a nossa roupa branca e dizer: somos profissionais, queremos ser respeitados. E partir do princípio do nosso conselho, que é uma responsabilidade, sim, dentro das obrigações que nós temos, nós também temos os direitos, né? E quando a gente consegue entender o que é direito, o que é dever, a gente consegue ser um verdadeiro cidadão, um verdadeiro profissional. Então vamos dar voto de confiança àqueles que apresentam essas propostas, que querem implementar e querem ser realmente pessoas comprometidas com a profissão. Professor Zé Tomás. Bom, eu gostaria de colocar aqui um pouco sobre o nosso panfleto que a gente confeccionou e está distribuindo, na medida do possível, a todos os profissionais que a gente puder ter contato nesse período. Infelizmente, eu nunca vi uma campanha tão curta como essa, 15 dias apenas, no dia 28, né, do mês passado, que foi deferido pelo Conselho Federal, e aí que nós tivemos o direito de começar a fazer uma campanha. E as eleições, infelizmente, ela vai ter que ocorrer no dia 13, né? E nós colocamos como lema, nosso principal propósito de campanha, e que nós pretendemos, quando assumirmos o Conselho, e com certeza seremos vitoriosos, enfermagem é a nossa única prioridade. Nós não vamos permitir que nenhum membro do Conselho use o Conselho para auto se promover. Isso nós não vamos permitir. Nós estamos com uma enfermagem, como foi colocado pelo Tony, né, desvalorizada, desprestigiada, né, ganhando mal, um salário irrisório, e o Conselho, né, isso aí não foi colocado por ninguém, né, até hoje, mas a gente está colocando isso, expondo isso. Aumentam a taxa de inscrição de R$ 90 para R$ 170, um aumento de mais de 90%. Quer dizer, cadê o respeito e a consideração com o profissional de enfermagem? Então, as nossas propostas, a intenção é resgatar essa aproximação do profissional, que há 18 anos atrás, quando eu entrei no Conselho, isso tinha. Nós tínhamos um Conselho aberto, eu participava a diretoria dos enfermeiros do trabalho, e aqui a gente fazia reunião no Corém. O Corém era aberto para os profissionais. A gente quer montar esses polos de capacitação, é uma forma de você trazer um profissional para dentro do Conselho e ele vê o retorno daquilo que ele paga em benefício dele, né? Que são cursos de capacitação que estará dentro da missão do Conselho, né? Que consiste na preservação da qualidade da assistência. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito ruim dentro da enfermagem. Nós temos escolas formando pessoas, e eu falo a nível de enfermeiro, pessoas que não sabem aplicar um medicamento. E chega no Conselho, a gente não tem como coibir. Não tem uma lei que nos dá esse direito. Nós temos que aceitar a inscrição dele na medida que ele traz o diploma, né? Então é o mínimo que o Conselho pode fazer em reverter isso que é recolhido da anuidade, é a capacitação dos profissionais. E é uma forma também de você prestigiar os enfermeiros, porque esses cursos serão dados pelos enfermeiros. E esses enfermeiros receberão, né, os seus honorários em cima daquilo que o Conselho pode estar pagando a eles. Pessoal, para fazer encerramento, primeiro eu gostaria aqui de reiterar que nós fizemos contato com a chapa 1 de técnicos auxiliares e também com a chapa 2 de técnicos auxiliares, que no caso da 1 justificou incompatibilidade de agenda e a 2 não fez a confirmação. Fizemos contato também com a chapa 2 de enfermeiros, que também não confirmou, que confirmou, mas não compareceu aqui ao debate. Então eu queria inicialmente agradecer aqui o representante aqui da chapa 3 de técnicos e auxiliares, José Antônio, e também o representante da chapa 1 de enfermeiros, o Marcos Rubio, pela participação aqui nesse debate. Nós
vamos colocar no Facebook, vamos colocar no site do Sinibel e da TV Sinibel esse debate que foi feito, as respostas, as perguntas, esperando que a gente possa contribuir com a divulgação das propostas, das ideias, para que haja uma boa participação nessa eleição do Conselho. O Sinibel, nós temos a representatividade dos enfermeiros aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, a luta, no caso sindical, né? São muitas demandas que estão aí para nós, principalmente as diferenças salariais que tem entre o que é pago aos enfermeiros aqui na Prefeitura de Belo Horizonte e as demais cidades aí da grande BH. E tem as questões das condições de trabalho, que envolve também aí o Conselho. Então essa participação nós entendemos que ela é importante. E a democracia é isso. A democracia, as pessoas colocarem suas propostas e no voto a gente tomar as nossas definições. Então eu queria agradecer todo mundo que compareceu, né? Agradecer aqui a Sofia aqui, que está ajudando a gente a fazer essa condução, né? E agradecer os representantes, a gente espera estar contribuindo com o processo aí dessa eleição. Obrigado a todos.